Muito bem, meus caros, muito bem. Espero que vocês estejam aí ótimos, né? Num ótimo início de tarde, que vocês estejam animados, né? Mas eu espero também, principalmente, que vocês estejam lendo bastante, né? E escrevendo bastante. Bom, vocês sabem que a leitura é fundamental, né? Quer dizer, aliás, se vocês estão aqui acompanhando o canal, é porque vocês aí gostam de ler de alguma forma, né? Algum assunto, né? E vocês sabem que a leitura é fundamental por vários motivos, né? Muitos deles, inclusive, eu já expliquei aqui em vários áudios anteriores, né? É só vocês procurarem um pouquinho. Mas eu acho que há um motivo básico para a gente ler, né? Quer dizer, vejam, nós lemos para conhecer o que nós não somos, né? Quer dizer, essa me parece ser a melhor justificativa para o hábito da leitura, né? Quer dizer, ler para conhecer o que nós não somos, né? A gente está acostumado a um certo pedantismo intelectual, né? Em que a leitura e as nossas escolhas pessoais de leitura, bom, é como se elas precisassem estar sempre acompanhadas de alguma justificativa aí supostamente inteligente, né? Ou que envolve algum planejamento complicado, né? Então eu encontro pessoas que viram, que dizem assim, né? Ah, né? Eu vou ler Machado de Assis para conhecer as sutilezas de um ceticismo que antecipou na literatura brasileira muitas das conquistas do pós-modernismo. Ah, meu Deus do céu, olha, quando eu escuto essas coisas, assim, eu sinto também o meu estômago se contorcendo, né? Porque assim, a criatura não pode simplesmente ler Machado de Assis, né? Quer dizer, ela não pode ler simplesmente, né, para se divertir, para passar o tempo, para conhecer um autor que provavelmente tem valores completamente diferentes dos valores que ela tem, né? Para conhecer um mundo que não é o dela, né? Conhecer personagens que se comportam como ela nunca se comportaria, né? Ou seja, a pessoa não se permite o prazer da aventura, né? Não se permite o prazer da curiosidade, não se permite o prazer de penetrar num mundo desconhecido e descobrir que tudo, absolutamente tudo, pode ser completamente diferente do que ela pensa e do que ela é, né? Então vejam, meus caros, vejam, as coisas sempre são mais simples do que nós imaginamos, né? Quer dizer, nós seres humanos temos aí o defeito incurável de complicar tudo, né? Ou como diziam os antigos, né, de encontrar chifre em cabeça de cavalo, né? E a verdade em relação à leitura é que se ela não começar como um exercício de prazer, né, bom, ela vai começar mal, né? Vai começar de forma errada. Ou talvez nem comece, nem comece. Porque a leitura precisa ser, antes de tudo, um motivo de alegria, né? Ler precisa dar para você algum tipo de satisfação, algum tipo de contentamento, né? E muitas pessoas destroem a sua vida de leitor porque assumem diante dos livros um comportamento sempre afetado, né? Um comportamento sem naturalidade, né? Muitas vezes até mesmo um comportamento presunçoso, né? E isso só serve para criar barreiras entre você e o texto. Quer dizer, a leitura precisa ser feita com naturalidade, né? Com liberdade. Então,
Tem gente que vai ler Homero, né? E faz o quê? Ah, bom, não, é Homero, é Homero. Então, assim, precisa muito cuidado, né? Primeiro, quer dizer, assim, é um texto que merece muito respeito, né? Então, bom, então, assim, não pode ser lido de qualquer forma, né? Não, eu preciso calçar luvas, né? E não pode ser qualquer tipo de luva, não. Né? Então a pessoa sai e vai lá comprar luvas, sei lá eu, de camurça australiana, né? Bom, aí ela volta para casa, né? E ela diz assim, bom, mas assim, é melhor tomar um banho antes, né? Mas assim, não pode ser qualquer banho, né? Então ela encomenda lá um barril de leite de cabra montanhesa, né? Bom, e depois ela diz o seguinte, ela inventa outra coisa, né? Não, é Homero. Então, bom, mas se é Homero, né? Então eu preciso aí me vestir como aí se eu fosse me encontrar com o primeiro-ministro inglês, né? Ou quem sabe até com a rainha da Inglaterra, né? Aí depois, bom, aí depois precisa ter uma luz especial entrando pela janela do lado direito da sala, né? Bom, aí quando está tudo acertado, tudo pronto, né? Ela está lá a um passo de abrir a Odisseia e começar a ler. E ela para e diz assim, não, mas espera um pouquinho, isso aqui é Homero. Ah, assim, bom, não seria mais adequado conhecer antes alguns ensaios, né? Alguns estudos introdutórios a Homero, né? Porque, assim, né, um clássico como Homero, bom, deve ser algo complicadíssimo, né? Bom, e é o que essa pessoa infeliz, então, começa a fazer, né? Ela vai ler os estudos sobre Homero. Bom, e aí ela passa 10, 15 anos estudando o que os outros falam sobre Homero, né? Bom, e aí ela descobre que aquela edição que ela tem da Odisseia, aquela edição não serve. E pior, ela descobre que o ideal mesmo seria ler Homero no original, né? Afinal de contas, nenhuma tradução em língua portuguesa repete com perfeição o poder, o ritmo, a intensidade, a força, a musicalidade do hexâmetro dactílico. Bom, e aí o que acontece? Bom, aí a gente salta no tempo, né? E a gente tem o nosso leitor lá, já velhinho, né? Andando com dificuldade, né? Talvez já quase senil, né? E aí, finalmente, ele está lá abrindo a Odisseia no original grego para ler o primeiro verso, né? Bom, e esse nosso leitor, então, já quase meio gagá, né? Quer dizer, ele pensa que, bom, finalmente ele vai ler Homero, né? Mas que ler Homero é algo muito, né? Muito especial. E que ele passou a vida inteira se preparando para esse momento, né? Então o ideal é que ele leia Homero de joelhos, né? Mas assim, como ele está muito velho, né? Bom, ele não consegue se ajoelhar, né? Então ele fica ali, né, sentado na sua poltrona, né, vendo aquela luz ideal para a leitura, né, se diluir, né, enfraquecer, né? Já com a Odisseia no colo, mas incapaz de iniciar a leitura, né? E incapaz por quê, meus caros? Bom, incapaz só por um motivo, né? Porque desde o início, o que era para ser um jogo, o que era para ser uma alegria, o que era para ser, antes de tudo, um divertimento, ele transformou num sacrifício, numa tortura, numa tarefa inalcançável
e insuportável. Né? Quer dizer, o que era para ser um prazer, ele, com o seu pedantismo, transformou num trabalho de Sísifo. Né? É claro, né? É claro que eu estou exagerando, mas é isso mesmo. Quer dizer, o exagero tem aqui uma função didática, tem a intenção de mostrar a vocês como tudo pode ser mais simples do que nós imaginamos. Né? E assim, e esse mesmo comportamento a gente encontra em relação à escrita, tá? Muitas pessoas que querem sinceramente escrever, o que elas fazem? Elas começam da pior maneira. Começam da mesma forma que o nosso leitor, né? Criando empecilhos, criando dificuldades, né? Criando modelos, escolhendo modelos dificílimos, né? Assim, o cara nunca escreveu, né? Quer dizer, ele não tem nem, ele não escreve nem um diário, né? E aí, assim, ele já quer que o primeiro livro dele seja um Dostoiévski, compreendeu? Ele já quer sentar e produzir versos como Dante Alighieri, né? Então é claro que a escrita se transforma numa tortura, né? Agora, mas escrever não pode ser algo torturante, né? Mas tem que ser uma forma de você se expressar livremente, sem nenhum tipo de censura, né? Então, assim, então não comece se comparando ao escritor A, B ou C, né? Não, quer dizer, escreva da forma como você sabe, né? Pense que é só um exercício inicial. Pense que a insegurança que você sente, bom, essa insegurança todos os outros escritores na face da Terra também sentiram. Né? Então, comece de forma simples. Né? Comece, por exemplo, sei lá eu, comece escrevendo um post aí para uma rede social. Tá? Então, assim, um texto no Instagram, por exemplo, hoje pode ter quanto? Pode ter aí, acho que são mais ou menos 2.000 caracteres, né? Parece pouco, né? Num primeiro momento parece, mas não é. Né? Quer dizer, e outra, quer dizer, você não pode começar a querer escrever já de cara, né? Fazendo um romance de 900 páginas, né? Não dá, não dá. Então comece de forma simples. Né? Mas como? Como é que você vai começar? Bom, o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? É você definir a sua mensagem. Né? Quer dizer, o tema do seu texto. Tá? Bom, e como é que você vai fazer isso? Né? Bom, basta você pensar no seu leitor. No seu leitor. Quem é o seu leitor favorito? Hã? Quem é que você gostaria que lesse o seu post e gostasse dele? Hã? Então escolha alguém que você queira impressionar, ou alguém que é seu amigo. Hã? Pense nessa pessoa e pergunte o que é que você poderia escrever para ela, para ela. Um texto que ajudasse essa pessoa de alguma forma. Hã? Um texto que essa pessoa gostaria de ler. Hã? Pense, por exemplo, nos interesses iguais que vocês têm. Né? Bom, então, a partir daí você vai definir um tema, vai definir um assunto. Né? Algo simples. Né? Nada de tentar escrever um tratado de literatura, ou de psicologia, né? Ou de política. Né? Não, quer dizer, escolha o seu tema com simplicidade. Né? E escreva esse tema no alto da página em que você vai produzir o seu texto. Tá? E aí o que você vai fazer? Não vai fazer mais nada. Tá? Vai fazer outra coisa. Vai brincar com o seu gato, vai varrer a casa, vai lavar a louça. Tá? Vai, sei lá eu, vai ajudar sua mãe a fazer alguma coisa. Tá? Vai ler um livro e deixa a sua ideia ali sozinha, tá? Num processo de incubação.
incubação. Tá? Bom, no dia seguinte você volta, tá certo? Você volta, lê o seu tema, tá? E divide ele, então, em alguns pontos essenciais. Né? Naqueles pontos que você precisa falar de qualquer jeito. Né? Não os pontos que, assim, um especialista escolheria. Não. Os pontos que você considera que são importantes. Tá? Aí você define lá 3 ou 4 pontos que são realmente fundamentais. Tá? Assim, pense nos 3 ou 4 pontos que poderiam causar algum impacto naquele leitor que você escolheu, tá? Então, assim, definiu os 3 ou 4 pontos? Bom, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. E deixa as ideias germinarem dentro de você sem pressão, sem angústia. É só um post no Instagram. Não é uma página que vai mudar a história da espécie humana na Terra. Tá? Bom, deixa lá, deixa lá. No dia seguinte você volta. Volta, vê o seu tema, pensa nele, relê os 3, 4 pontos fundamentais. Bom, e aí você começa a escrever. Tá? Mas começa a escrever de verdade. Tá? Escreve com o coração, escreve com energia, com coragem, com emoção, sem censura, atacando os pontos que você definiu. Tá? E não importa se você ultrapassar os 2.000 caracteres. Depois você acerta isso. Tá? Escreveu? Escreveu esse primeiro rascunho? Muito bem, ótimo, maravilha. O que você vai fazer agora? Vai fazer o que você tem feito sempre. Deixa ele de lado, deixa ele de lado. Ah, e vai fazer outra coisa. Você só vai retomar esse texto no dia seguinte. No dia seguinte, então, você volta, relê e vai começar a reorganizar as ideias que estão ali. Né? Vai eliminar tudo que tiver repetido, tudo que for redundante. Né? Onde você encontrar uma ambiguidade, bom, você vai tentar tornar a sua ideia mais clara, mais precisa. Né? Pense sempre assim, o objetivo é dizer tudo claramente, claramente, e não ficar tentando criar metáforas geniais. Né? Não, quer dizer, escolha as palavras que realmente dizem o que você quer dizer, tá? E você vai, então, limpando esse seu rascunho. Tá? Inclusive, leia em voz alta, para você mesmo. E o que vai acontecer? O seu ouvido vai perceber problemas que os olhos não tinham visto. Tá? Inclusive os tiques linguísticos que você tem, porque todo mundo tem tiques linguísticos. Tá? E ler em voz alta faz esses tiques aparecerem. Tá? Bom, e o seu texto também, pelo amor de Deus, não precisa ser recheado de palavras difíceis, tá? Que você coloca, enfia ali só para impressionar os outros. Não, não. O seu texto tem que ser claro e objetivo. Tá? Muito bem, muito bem. Bom, você terminou? Terminou de acertar tudo? Terminei. Muito bem. O que você vai fazer agora? Vai largar o texto ali e vai fazer outra coisa. Tá? E volta só no dia seguinte. Tá? E aí o que você vai fazer? Bom, você vai copiar o texto em outro papel. Tá? Então vamos supor que você escreveu ele à mão. Bom, digita ele no computador. Tá? E mais uma vez, o que vai acontecer? Você vai perceber a necessidade de fazer pequenas mudanças. Tá? Então mude tudo que você achar necessário. Tá? E agora também é o momento de você lembrar que você só tem um espaço lá para 2.000 e poucos caracteres. Tá?
Então, agora também é o momento de dar aquela organizada final, né? Quer dizer, dividir o texto em 4 conjuntos de ideias, né? Uma apresentação, que também é uma proposta, ou sei lá eu, é o momento em que você apresenta o problema ou o assunto do seu post. Depois, 2 parágrafos para você defender o seu ponto de vista, né? Ou seja, para você convencer o seu leitor de que a sua ideia é boa, e um final em que você vai fazer o quê? Bom, você vai estimular o seu leitor, né, a fazer o que você está propondo ou a pensar de acordo com o que você acabou de expor. Tá? Tá certo? Muito bom. Então, assim, é assim que a gente faz, é assim que a gente começa, tá? Sem pressa, sem cobranças, sem exigências absurdas de qualidade ou de rapidez, né? Aí vem o aluno e diz assim, nossa, professor, né? Uma semana para escrever um postzinho de 2.000 caracteres? Ah, professor, o que é isso, pô? Ah, nossa, que absurdo! Bom, e eu digo para você, é exatamente isso se você é um principiante, né? Se você quer começar a escrever, né? Agora, é claro, você é experiente, você já está plenamente seguro do que você escreve, bom, você pode cumprir esses passos num único dia, né? Ou não, você pode cumprir esses passos em 1 hora. Ótimo, maravilhoso, incrível, vá em frente. Agora, se você está começando, vá gradativamente, né? Repetindo esse exercício semana após semana. E, claro, lendo sempre bons autores, né? Nunca abandonar a leitura. E aí o que vai acontecer? Né? Você vai ganhar segurança, você vai ganhar destreza, você vai ganhar habilidade, né? E em algum tempo, bom, você já não vai precisar de seguir todos esses passos, todas essas etapas. Tá? Bom, mas vamos supor que você ache tudo isso ainda muito difícil. Tá? Bom, se for assim, né, o que você pode fazer? Você pode adicionar mais uma fase a esse exercício. Tá? Então, antes de tudo, o que você faz? Você escolhe um modelo. Tá? Escolhe um post de alguém que você admira, né? De alguém que você lê sempre. E aí o que você vai fazer? Leia atentamente o post e tente entender como é a estrutura do texto dele. Como é que ele organiza as ideias, como é que ele começa, como é que ele desenvolve o texto e de que forma ele termina. Tá? Então, no início, siga esse modelo. Tá? Mas assim, um modelo em termos de estrutura, tá? Não é para copiar as ideias do sujeito. Tá certo? É isso, meus caros. Olha, acho que por hoje tá ótimo, hein? Tá ótimo. Amanhã eu tô de volta. Um abração para vocês. Tudo de bom.